Boa noite. Boa noite, boa noite. E aí, gente, tudo bem? Boa noite, pessoas. O pessoal tá chegando aí. Tudo bem? Deixa eu fechar a sala aqui. Fala, Eduardo. Boa noite. Tudo bem? Tá luz forte. Tudo bom? Anderson, César Augusto, Rogério, Rico, tranquilo? Alessandro, Florisvaldo. Tem que ligar lá, né? Acabou. Nem fechei o áudio, né? Tá tudo certo. Boa noite, gente. Lindomar. Carla, boa noite. De Portugal, né, Carla? Legal. Que bom que você vai participar desse seminário, que estarei participando. Estou bem feliz. Bem, uma expectativa muito boa. Miguel, Xicel, Roberto. Ô, Fernando, tudo bem? Tranquilo? Fernando aqui de Venâncio Aires. Quem for? Cecílio, tudo bem? Taiguá, boa noite, boa noite. Florisvaldo, Silvio. Não vou falar todos, né, mas... Bacana, legal. Ô, Daniel, tudo bem? Como é que tá teu IAzinho aí? Tá rodando? Hoje o dia amanheceu tudo atrapalhado, né? A notícia e a expectativa faz parte, né? E é muito bom isso. Por quê? Porque a gente vai fazendo com a notícia, a gente consegue enxergar que ele vai parando antes do mercado, a gente vê se ele parou na expectativa, andou e depois parou de novo. O Yuri falou lucro hoje com a estratégia do Jorge. Sim, deu lucro na estratégia do Jorge, parcialmente. Dia ruim de operar, tá? Para algumas estratégias, tá? Aí, o pessoal tá chegando. Boa noite, boa noite, boa noite. Beleza. Cuidado, boa noite, Ricardo. Ricardo, me chama no Skype que eu te passo os dados lá. Vai ser no Hotel Sheraton, em Lisboa. Uma dúvida, os vídeos do webinar anterior vocês estão passando também? Sim, dessas aulas aqui, sim. Vitor, já está lá no canal da U-Trading. Acho que o Eduardo pode colocar aí para a gente se já estão todos ou não. Tem a questão de edição, né? Tem que tirar as palavrinhas. Pip, pip. Jorge está por aí, né?
obrigado. Perdi as anteriores, essa é a minha primeira webinar. Seja bem-vindo, Vitor. Não tem problema, todos estão gravados, aula 1, 2 e 3 já estão lá. Tá? No link da U-Trading. Interessante essa Jones que ela dá poucas operações por semana, como ele mesmo fala. Então, isso é maturidade, entendeu? A minha também. Você é o cara que quer um monte de trading aí, vai ficar decepcionado. YouTube. Mas isso aí é maturidade, entendeu? Poucas operações, deu, não deu, deu oportunidade no mercado. Boa noite. Boa noite, patrão. Tudo bom, patrão? Tudo bem. Muito bom. Ei, como é que foi o seu dia, Jones? Tudo bem? Muito bom. Eu estou procurando aqui as aulas, aula 1, Training of Traders, vou colocar aqui para vocês. Quer ver? Aí tá, Vitor. Menino de Deus. Isso, Marcelo, vamos começar, tá? A gente vai pela quantidade de pessoas aí. E das 20 às 25 é nosso horário de espera mesmo. Depois a gente... O som tá melhor hoje, gente? Troquei o fone. Tá bom, gostei do som, tá bom. Ah, você não precisa, quero saber dos alunos. Ah, eu não conto, né? Não precisa. Te perdoo. Tá bom? Jorge, vamos fazer assim, a primeira parte você faz a revisão, já mostrando os gráficos, enfim, do teu jeito. Né? O pessoal já estava falando que tinha o take da estratégia hoje, né? Que a gente viu, Marcelo, boa noite. E aí tu repassa, e aí deixa um espaço para mim, que eu preciso mostrar a minha hoje, entendeu? Aí todos os alunos vão ter oportunidade de ontem para hoje acompanhar a tua estratégia, não passar duas ontem e já começar gravar na cabeça, né, sedimentar a tua estratégia. E aí hoje eu passo a minha, então a partir de hoje eu fico com duas, né? Passo-se 2 semanas sem a gente dar aula, depois no dia 13 de março, quando eu retorno de viagem, a gente faz a semana ao vivo, aí todo mundo vai estar a milhão. Boa noite. Então, maravilha. Deixa eu só ver aqui, dar uma olhada aqui. Fui desconectado. Ah, beleza. Quem perdeu um pedaço, quem perdeu tudo, ou quem não recebeu o link de ontem, não sei se já está no YouTube, mas talvez já esteja indo já para o YouTube, certo? Douglas, comentário. Douglas, não estou achando seu comentário aqui, cara. Se você quiser mandar de novo. Boa noite. Bom, vamos começar? Vou começar aqui. E depois a gente vai revendo as perguntas e tudo mais que não tiver muito claro. Beleza? Vou compartilhar minha tela. Por favor, senhores, me avisem quando estiverem vendo. Tá vendo aí, Tchê? Sim, estou vendo. Eu vou fechar meu áudio, tá, por enquanto. Não, beleza, tranquilo. Eu vou fechar Bom, minha pessoal. câmera também. Ah, tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa roubando a internet aqui. Aparentemente não. Sai do CryptoNet. Ok. Pessoal, boa noite a todos vocês. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2017. Estamos já na nossa sexta aula do Training of Traders 2.0, sessão de Nova York. É um grande prazer estar com vocês novamente. Eu sempre falo, eu tenho absoluta certeza disso,
cada vez que nós ensinamos alguma coisa para alguém, a gente acaba aprendendo um pouco mais. E isso, apesar de parecer discursinho de professor, cara, não é. O fato é que isso é verdade. E toda vez que você explica alguma coisa para outra pessoa, você está explicando isso de novo para você mesmo, ok? Na verdade, eu como mentor de Forex, eu comecei a partir de uma necessidade de melhor compreensão daquilo que eu pensava que eu tinha entendido. Então, isso me ajudou bastante. É um prazer estar com vocês. Vou já fazer aqui, ao longo da aula, a gente conversa de novo, mas quem quiser participar ao vivo da nossa sala de negociação, que vai acontecer a partir do dia 13 de março de 2017, ou seja, daqui mais ou menos um mês, né? Nesse espaço, o Evandro vai para Portugal, dar palestra, no evento e tudo mais. Quando ele voltar, a gente vai fazer a sala que vou repassar aqui rapidamente, tem expectativa, né? Vão ser 8 dias de negociação, segunda, terça, quarta e quinta de uma semana, depois segunda, terça, quarta e quinta da outra. Cada uma dessas sessões pode durar até 3 horas, onde nós vamos compartilhar nossa tela e negociar aquilo que nós estamos explicando, mostrando aqui no Training of Traders. Total, 3 vezes 8, 24. Chega então a 24 horas de análises, negociações, de aula prática, baseado na realidade das condições atuais do mercado. Se você tiver interesse, é um programa, isso aqui é uma iniciativa pessoal do Evandro e minha, é de nós, certo? Se você tiver interesse em participar, não coloque o seu e-mail no chat aí no comentário, porque não adianta. Manda um e-mail para contato@estudiofinance.com.br ou um e-mail para mim, contato@diarioforexonline.com. Tanto faz, qualquer um. Falando do seu interesse, a gente te passa. Por que isso? Porque, como é uma iniciativa privada, não tem nada a ver com o Training of Traders, a gente vai te passar os detalhes de uma forma para não misturar as coisas. Certo? Tenho certeza que vai agregar bastante. Nós vamos aprofundar muito na estratégia para procurar as oportunidades que nós queremos encontrar de acordo com o setup. Beleza? Acredito que ficou claro. Tenho certeza, a parte prática, vamos devagar um pouquinho a respeito de conhecimento, né? Veja bem, todo conhecimento, ou a maioria dos conhecimentos, tem duas formas, tem a parte teórica e a parte prática. Entre a parte teórica e a parte prática, geralmente existe um gap, que é o gap da aplicação e o gap da disciplina. A aplicação é basicamente pegar a teoria e tentar aplicar na prática. E a disciplina é aplicar na prática de forma constante. Quando nós temos apenas a teoria, nos falta a prática. Quando nós temos apenas a prática, nos falta o embasamento para a gente entender o que está acontecendo. A forma de fechar isso é quando nós juntamos a teoria mais a prática. E quando isso é feito de forma organizada, sistematizada e disciplinada. Ok? Com ações massivas e constantes. Aí sim nós conseguimos ter uma ideia de qual é o nosso resultado. Por que a maioria das pessoas falha no mercado? Acredito eu. Porque lhe falta a teoria ou falta a prática. Ou falta juntar as duas coisas. Se você tem apenas teoria, você não sabe o que fazer na realidade. Se você tem apenas prática, te falta um embasamento para entender o que está acontecendo e aí você acaba falhando também. Quando você junta as duas coisas, você fecha o gap. E aquilo que era teoria passa a ser não prática, passa a ser realidade através da prática contínua daquilo que você sabe na teoria. Exatamente isso que essas 2 semanas de pós-Training of Traders deseja oferecer a você. Aqui nós estamos passando a parte teórica. Se você vier para negociar com a gente essas 2 semanas, nós vamos te mostrar a parte prática. Vamos fechar o gap entre a teoria e a prática. E aí, a partir daqui, basta apenas ter disciplina e uma ação massiva constante. Isso vai te gerar uma média de ganhos. Cara, vai dar certo. Por que não dá certo para 95% das pessoas? Porque em algum pedaço, seja na parte teórica, seja na parte prática, ou seja na disciplina para aplicar aquilo que se sabe, em algum dessas três etapas, as pessoas falham. Se você falhar na parte teórica, vai dar problema. Se falhar na parte prática, vai dar problema. Se falhar na ação contínua, disciplinada da prática, vai dar problema.
O Training of Traders mostra a parte teórica e quer te mostrar um pouco da parte prática. A parte prática massiva, nós não, enfim, nós temos algumas limitações, por isso que a gente vai fazer um programa separado. Se tiver interesse, tenho certeza que vai agregar muito para você. Entra aí, manda um e-mail para um desses 2 e-mails e a gente vai te explicar na prática como funciona. Ok? Bom, conforme eu já falei para vocês, a estratégia, eu expliquei ontem, a estratégia, basicamente, ela vai procurar negociar nos $7. Quais são os $7? Euro-USD, GBP-USD, USD-JPY, USD-CAD, AUD-USD, USD-CHF e NZD-USD. São a combinação das 8 principais moedas no mundo, mas pegando somente aqueles que têm o dólar. Então, é o dólar frente às 7 principais moedas do mundo. Ok? Por que esses pares? Basicamente, por causa que, quando nós juntamos esses pares, nós temos um spread que costuma ser barato. Nós temos boa liquidez, nós temos uma boa relação, costuma ter uma boa relação risco-recompensa, o mercado pode se movimentar de forma um pouco mais suavizada do que em pares tão exóticos. Certo? E agora eu quero analisar com vocês, conforme prometido ontem, a estratégia ela é muito pontual, ela é 1 ou 0, né? Não sobra muito espaço para interpretação. Basicamente, ou nós temos uma oportunidade, ou nós não temos. Ponto final, acabou a conversa. Ok? Conforme falado para vocês ontem, hoje eu quero analisar o que foi que aconteceu hoje, entre a 1 e as 4 da tarde no horário de Brasília, para ver se nós tivemos oportunidades de acordo com a estratégia. Vou somar operações positivas, operações negativas, quantidade de stop, quantidade de pips, enfim, tudo que nós pudermos extrair de dados desse único dia que nós tivemos hoje. Maravilha? EURUSD, vamos lá. Primeiro passo do EURUSD, deixa eu colocar aqui um template zerado, ok. Primeiro passo da estratégia é entrarmos no gráfico diário. Nós entramos no gráfico diário e vemos qual é o ATR. Vocês lembram disso? O ATR do EURUSD é 63 pips. Maravilha, já temos a primeira ideia. E aí nós entramos, por exemplo, em um gráfico de 15 minutos, pode ser, e medimos desde a máxima até a mínima. Nós vimos que o mercado movimentou 72 pips. Portanto, o primeiro requisito, que é o dia de hoje ter movimentado mais do que o ATR, que é de 63. Opa, meu mouse está falhando, talvez a bateria está acabando. Continuar. Portanto, o dia de hoje excedeu o ATR em 9 pips. Está ok, primeira condição. Ok? Segunda condição, que nós tenhamos uma direção clara, absolutamente clara dentro do mercado. Se tiver em dúvida, é porque não existe a oportunidade. Temos uma direção? Sim, absolutamente, topo duplo aqui, o mercado caiu, a direção totalmente de queda. Quando nós pensamos em queda, nós pensamos em possíveis oportunidades de compra, por causa que nosso objetivo é pegar uma retração desse movimento. Claro, né? Ok, próximo ponto. Nós vamos ver se existe suporte, algum suporte que aconteça junto com o ATR aqui, em H1, H4 ou diário. H1 tem alguma coisa? Não, não tem nada. Dá para a gente ver claramente, não tem nada. H4 tem alguma coisa? Vamos ver. Esse ponto de suporte foi rompido, esse aqui também foi rompido, não é muito relevante. Aqui teve outros pontos de suporte bem mais ou menos. Se a gente colocar no gráfico de 1 hora e voltar aqui um pouco, nós vamos ver que aqui foi um ponto de suporte, aqui foi resistência, mas na minha opinião, isso aqui já faz 30 dias, mais de 30 dias. Hoje é 14 de fevereiro. Isso aqui foi no dia 10, 11 de janeiro, mais de 30 dias. Para o gráfico de 1 hora, não é tão relevante. E ele não aparece de forma tão clara no gráfico de 4 horas. Isso aqui é um ponto de suporte claro para mim. Certo? Isso aqui é um ponto de suporte claro. O mercado rompeu e está para o lado de baixo. Isso aqui, eu vou sinalizar, isso aqui é um ponto de suporte, mas não é tão claro. Está um pouco meio duvidoso. Portanto, eu simplesmente descarto. Lembrando, pegamos o ATR, deu mais 100% do ATR, beleza. Tem uma direção? Beleza.
faltou um ponto de suporte, descartamos, acabou a nossa lista de checagem. Ok? Maravilha. Portanto, EURUSD, apesar de ter dado todas as condições, né, as condições anteriores, não deu a questão do ATR para a gente. Do ATR não, desculpa. Do ponto de suporte em H1, H4 ou no gráfico diário. Não tem um ponto que seja claro e relevante aqui. Portanto, o EURUSD deu 0. Ok? Vou fazer como eu faço no canal de análises, apenas para ficar registrado e para a gente ter clareza do que está acontecendo. Vamos marcar aqui. Hoje é dia 14 de 2 de 2017. 0 pips. Certo? Só para a gente ficar registrado. Amanhã a gente vai somar tudo para ver o que vai acontecer. GBP-USD. Evandro, eu vou pegar um copo d'água. 30 segundos. E aí a gente já volta. Tranquilo, pega lá. Tá? Pessoal, quando eu falo, aparece a minha tela. Mas se vocês clicarem em cima do meu nome ou do Diógenes, fica a tela dele, tá? Mas é pouco que eu vou falar. Pedir para o Diógenes mandar amanhã o template, tá? O Diógenes vai mostrar em detalhes, deixa ele passar do jeito dele e depois ele vai tirando as dúvidas. Mediu a TR assim, coloquei no horário detalhado assim, tá horário, eu vi a queda assim, meu suporte e resistência estão assim, tá? Por isso que a gente pensa em fazer um complemento e ter as aulas ao vivo, entendeu? Esclarece bastante. Tu imagina fazer um treinamento de final de semana, né? Uma sexta e um sábado, ou 2 noites ou 3 noites, né? Segunda, terça e quarta noite. Vem aprender análise gráfica. É muito conteúdo, a menos que a proposta do curso seja passar pouco. Então, tu imagina a gente aqui, explicando estratégia, em detalhes, vai se aprofundando, e é assim mesmo que a gente vai aprendendo, entendeu? Tenho certeza que vocês vão aprender bastante sobre o ATR. O ATR pode tirar alguns filtros de algumas outras estratégias e assim por diante. Pode ir, James. Eu vou lá pegar uma água daí e deixo você falar. Tá por aí, James? Sim, não? Não, tá com o microfone fechado ainda. Sim, estou. Jorge, ali tem a questão, verifica o ATR do euro-dólar de novo, por favor. Tá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Beleza. O euro-dólar? Tá, eu não estou vendo as perguntas, eu estou em casa, e aí só com o monitor. O ATR do euro-dólar, hoje, no gráfico diário, como sempre, está em 63 pips. 0,0063, que é 63 pips, ok? Alguma questão com relação a isso? Consegui acessar a conta demo. Enfim, verifica novamente o ATR do EURUSD. Deixa eu colocar meu celular no silencioso, porque senão ele vai ficar fazendo barulho. Sim, o ATR é de 7. Exatamente. Bom, continuando então. GBP-USD, dia de hoje. Tivemos, qual foi o ATR? O ATR do GBP-USD é de 90 pips. 90 pips. Entramos aqui no gráfico de 15 minutos, medimos desde a máxima até a mínima, tivemos 105 pips. Portanto, primeiro requisito do ATR está ok, está tranquilo, é exatamente o que nós precisamos encontrar antes de pensarmos em uma possível oportunidade dentro desse parâmetro. Ok? Segunda coisa, vamos ver qual que é a segunda coisa. Nós queremos que o mercado tenha direção.
É importante que o mercado tenha uma direção. Tem direção no GBSD até o momento da nossa janela horária? Tem. Direção de queda total. Portanto, ok. Mapeamento. Tem algum ponto de suporte? H4? Tem a mínima da semana. Mínima não, ponto de suporte importante da semana passada. Vai aparecer, inclusive, no gráfico de 4 horas. Suporte aqui e suporte aqui. Portanto, está tudo ok até agora. O preço estava na mínima do dia? Sim, o mercado veio, tocou aqui ao ponto de suporte, né? Suporte, suporte. Portanto, nós temos todas as condições de filtros. Todos os nossos filtros, ou 99, né? A maioria dos filtros, falta apenas um. Todos os filtros estão ok. Nós tivemos 100% ATR, nós tivemos mapeamento, ponto de suporte H4, nós tivemos direção clara, entrou na janela horária que nós procurávamos e estava na mínima do dia. E agora o que nós precisamos no gráfico de 5 minutos, que algum candle cruze a média de 8, que eu vou colocar essa média de 8 aqui um pouco mais evidente. Nós precisamos que algum candle cruze a média de 8 dentro da janela horária. Ok? Que aconteceu, o primeiro cruzamento foi nesse candle, e agora eu quero mostrar para vocês, esse candle branco foi o primeiro candle que fechou acima, cruzou a média de baixo para cima. Portanto, isso aqui já seria um gatilho de compra. Mas eu não comprei aqui. Por quê? Um outro filtro que nós temos é que o RSI, no momento da compra, ele deve estar abaixo da zona de 60, ou seja, tem que estar entre 0 e 60. Certo? No momento que fechou esse candle branco, se a gente olhar para cá, o RSI estava um pouco acima da média do nível de 60. Portanto, essa compra aqui não foi uma compra interessante para a gente, por causa do último filtro, que é o filtro de entrada do RSI. O objetivo do RSI aí é exatamente o de filtrar que a gente entre no mercado quando ele já está muito esticado. Situação exatamente aqui. O mercado caiu de novo, voltou para baixo da média, e aqui foi uma segunda entrada. Eu quero que vocês prestem atenção nessa situação aqui. Ficou muito escuro, né? Deixa eu colocar um amarelo para ficar um pouco mais fácil de enxergar. Podemos observar. Deixa eu voltar. Aqui. Aqui foi uma entrada de compra, tá? Se nós compararmos. Podemos observar que, nesse ponto, esse candle branco, aqui, ele fecha acima da média de 8. Tá, todos os outros filtros já estavam ok. Faltava unicamente o último filtro, que é o filtro do RSI. E se nós olharmos para cá, nós vamos ver que, nesse exato momento, o RSI estava abaixo do nível de 60. Portanto, aqui foi uma oportunidade de compra de acordo com a estratégia. Compra nesse ponto, stop loss 1 pip abaixo dessa mínima, take de 1 para 1 e trading de 70%. Certo? Nesse caso, entrada nesse ponto, stop 1 pip abaixo dessa mínima, take de 1 para 1 e trading automático de 70% do tamanho do stop. Nesse caso, entrada, stop de 21, 22,6 pips, certo? Mais ou menos por aqui. Take de 22,6, mais ou menos por aqui. Trailing, o trailing dessa estratégia, como o stop é 22,6, dessa estratégia não, dessa entrada 22,6 vezes 0,70, nós tivemos 158 pontos, ou 15,82 pips, que seria mais ou menos por aqui. Se o mercado tivesse chegado até aqui, teria ativado nosso trading, e aí a gente teria saído da operação quando o mercado voltou. Não chegou, o mercado lateralizou, o que é normal nesse horário, chegou perto do meu stop loss, bem perto, na verdade, ok? Muito perto, inverteu, ficou positivo, negativo, lateralizou totalmente. E o que eu faço nesse caso? Cara, vou manter a operação agora até que horas? Até 2 horas depois de terminar a janela.
Se a janela termina às 16 horas, no horário de Brasília, você pode segurar essa operação até às 18 horas, no horário de Brasília. Deu 18 horas, o mercado ainda está aqui, tipo, está meio negativo, tá? Deu 18 horas, ou seja, 2 horas depois de terminada a janela, passa a faca e fecha essa operação, seja no preço que for. Por quê? Porque a possibilidade é muito grande que o mercado fique aqui, ó, mastigando, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sem uma direção nenhuma. Deixa eu te falar, Diógenes. Deixa eu pedir. Sim, senhor. Tu confirma o horário da janela aí? Tu coloca? Das 16 às 19 na corretora que eu utilizo. Das 13, Londres mais um, nesse caso aqui, né? Tá. E deixa eu te pedir uma outra informação. Tu entrou comprado, ele caiu, ele quase foi lá buscar teu stop. Sim. Que era um ponto de suporte, enfim, e ele deu uma engolfada e entrou para dentro da média novamente. Né? Sim, aqui é um outro sinal de compra, a menos que você queira aumentar a sua posição. Sinal, na minha opinião, esse sinal tinha que ter dado na primeira, né? Que é um sinal evidente, né? O movimento deu forte de queda. Sim, eu não entro aqui nesse caso. Sim. Aqui nesse caso eu não entro. Tá? Visualmente pode é mais bonito depois, né? Mas depois que aconteceu não adianta. Sim, é porque, vamos supor, vamos pensar em uma situação hipotética aqui, certo? O mercado tem isso aqui, ó. Não existe nada para frente. O mercado está aqui, cara. O mercado está cheirando o teu stop loss. O mercado está ali, cara. Falta 2 pips para pegar o stop. Aí de repente o mercado vai lá e faz um candle como esse, certo? Então vai dar compra. E aí, vai entrar comprado? Pode ser que sim. Talvez diminuir um pouco um lote aqui, enfim, fazer um preço médio para sair da operação, tudo mais. Eu particularmente não entro porque basicamente eu considero uma operação só. Eu concordo contigo. Se é regra, é regra. É isso aí. 2 horas depois, a janela terminou às 19, 2 horas depois às 21. Vamos ver aqui quanto que foi, vamos contabilizar certinho. Entrada nesse ponto, o stop fechar essa operação com menos 5,9 pips. Então vamos marcar, assim como nós fizemos no outro, e assim como eu sempre faço no canal de análises. 14 de 2 de 2017, menos 5,9 pips. Ok. A operação expirou. Só para a gente entender o que aconteceu. O que é expirou? A operação expirou significa que terminou o tempo dela, a validade. Deu aqui, a gente fecha no preço que tiver. 2 horas depois, passa a faca e encerra tudo. Cara, tá com falta 2 pips para pegar o take. Enfim, opção sua. A estratégia é, 2 horas depois, fecha a operação. Então, fechamos com menos 5,9. Agora estaria um pouquinho mais positivo, mas não vale a dor de barriga que você fica. O SDJPY. Gráfico diário, ATR de 98 pips. Dia de hoje, vamos ver. Dia de hoje foi de 123. Portanto, primeira condição do ATR, ok. Tem algum suporte e resistência no gráfico de 1 hora? No gráfico de 1 hora, não. No gráfico de 4 horas? Também não. Tínhamos esse ponto por aqui, que foi rompido. Temos esse ponto que também foi rompido, está meio bem duvidoso, não era nada muito claro. Aqui, né, ponto de suporte. Enfim, nada muito claro. Então, entramos aqui, marcamos? Não. Como faltou suporte e resistência, descartamos e apenas marcamos aqui, dia 14 de 2 de 2017, 0 pips. Não. Opa, deu entrada. Ok? Maravilha. O SDK. Pessoal, estou fazendo isso aqui bem rapidinho, só para vocês entenderem a mecânica. Se a gente para em algum daqueles elementos da filtragem, cara, não tem nenhum ponto de suporte em H1, H4 ou gráfico diário. Então, nós não temos operação, não tem que ficar procurando nada. Passa para o próximo. O SDK. Gráfico diário, ATR. 77 pips. Aqui embaixo. Ok. Entramos no gráfico
de 15 minutos, por exemplo, medimos desde a máxima, movimentou 82. Maravilha. Primeiro, nós temos. Tem algum ponto de suporte de resistência em H1? Vamos ver. Linha de tendência de baixa por aqui. Olha que coisa mais linda, menina. Juntando essa linha de tendência por aqui, esse ponto, esses toques, o mercado chegou na linha de tendência de baixa. Ok. H4, tem alguma coisa? Não exatamente, somente esse ponto, que aqui vai aparecer um pouco mais claramente, né? A gente pegar aqui. Esse mesmo nível, resistência, suporte, resistência, e aqui, resistência de novo. Portanto, temos também direção. Nós temos direção no dia de hoje, até a abertura, temos direção de alta. Portanto, como a direção de alta, nós queremos pensar em venda. Maravilha. Entrou na janela, temos aqui alguma coisa? Temos. Ok. Está na máxima do dia? Sim. Maravilha. Agora nós vamos esperar o primeiro candle que feche abaixo da média de 8. Pessoal, se vocês não estiverem acompanhando, pode falar, mas eu acredito que está sendo bem simples aí. Esse candle aqui, bonitão, olha que coisa mais linda. Foi o primeiro candle que fechou do lado oposto da média de 8 períodos. Agora colocamos uma marcadora aqui, só para a gente não perder a referência. Marcamos ele. E vamos ver para cá. O RSI estava abaixo de 40 na hora da entrada? Não. Aqui nesse ponto, ou seja, estava acima de 60 ainda. Ótimo. Tem espaço para cair. Certo? Entrada, então, nesse ponto. Stop loss. O spread mais um pip. Então, aqui ficaria em 2 pips acima da máxima. 16 pips aqui vai dar 18 pips de stop. Certo? 18 pips de stop. O mercado retraiu, ficou mordendo um pouco. É normal nesse horário. O mercado caiu. Vamos calcular o trailing. 18 vezes 0,70. Nós tivemos 12,6. Depois de 12,6, deixa eu colocar uma linha horizontal também. Aqui o ponto de entrada, certo? 12,6 pips, o mercado ativou o trading de 12,6, não chegou a pegar o stop aqui, e depois ele caiu e deu take mais ou menos por aqui em 18 pips. Portanto, um take completo, onde o mercado caiu, ativou o trading, mas não chegou a pegar o stop, ele ficou mais ou menos por aqui, depois ele caiu, deu take em mais 18. Vamos marcar isso também. Dia 14 de 2 de 2017, mais 18 pips. Tá claro, né, pessoal? Pergunta: alguém entrou em alguma dessas operações que eu estou falando aqui para vocês? Se alguém entrou, por favor, coloquem no chat. Eu vou continuando. Se alguém entrou, fala, depois a gente troca uma ideia. O SDK de maravilha, entrada nesse ponto, tudo certinho, todos os parâmetros, mais 18 pips, ok. AudoSD. Estou indo um pouco rápido, que o Evandrão tem que explicar o sistema dele. Tá tranquilo, mas enfim. AudoSD, 57 pips, é o ATR dele. Maravilha. Gráfico de 15 minutos, medimos desde a máxima até a mínima, 78. Portanto, o primeiro requisito, mais 100% do ATR, deu, tá ok. Segundo, tem algum ponto de suporte no gráfico de 1 hora? Vamos dar uma olhada. Temos aqui, já aparece para a gente bem claro, um ponto de suporte, a mínima de sexta e a mínima de quinta. Vou até marcar em amarelo para ficar mais claro um pouquinho. Ok. Existe uma direção clara no mercado? Para a gente? Sim, existe. O mercado caiu bastante. O mercado entrou dentro da nossa janela horária. Estava na mínima do dia. Portanto, aqui nós temos todas as condições. Vamos agora procurar por possíveis oportunidades de compra. Certo? Já que o mercado foi um dia de queda. Tivemos uma oportunidade de compra? Sim, nós tivemos uma oportunidade de compra. Nesse ponto aqui, esse candle branco, vou marcar ele diferente um pouquinho. Aqui e aqui. Exatamente aqui foi uma entrada. Foi uma entrada válida pelo RSI? Sim, por causa que o RSI
estava abaixo de 60. Portanto, entradinha nesse ponto. Stop loss, 1 pip abaixo dessa mínima. Portanto, nós tivemos aqui exatamente 16 pips, com mais um, 17,1. Né? Vou ser exato, o mais exato possível. 17,1 pips de stop. O mercado subiu um pouquinho, lateralizou e tudo mais. Vamos ver agora como ficou o trade. 17,1 vezes 0,70. Nós temos 11,97 pips de stop. Né? Quando o mercado, vamos falar 12 pips. Quando o mercado ficou 12 pips, que não foi aqui, foi por aqui mais ou menos, o mercado ativou o trailing. E quando foi por aqui, 17, aqui, o mercado pegou o take profit dessa operação no AUDUSD. Entrada, stop, take mais ou menos por aqui. Ok? Então, todos os requisitos, o mercado ativou o trading, a plataforma ativou o trading, mas não chegou a pegar o stop. Então, dia 14 de 2 de 2017, mais 17,1 pips. Ok. Claro, até agora? Alguém entrou em alguma dessas operações? Respondam aí que depois a gente troca uma ideia. O SDCHF, gráfico. Seria importante cada um colocar também, assim, se sentiu confortável, entendeu? Se acha que teve lógica. Então, sim, se sentiram bem, se tiveram dificuldade. A gente não vai conseguir responder a todos, mas coloquem a sua primeira impressão. Hoje, daqui um mês, olhando a estratégia todo dia, vocês vão ter a impressão mais consolidada. O que acontece é que, ao longo do tempo, com o tempo, né, fazendo isso todo dia, chega uma hora que você não espera nem muito fechamento. Cara, já vi que o mercado está se armando para cair, aí já entra bastante o feeling, tá? Aí depois que o mercado confirma a entrada, aí você pode até adicionar e fazer alguma coisa aí, mas é bastante legal. Eu vou só continuar esses dois pares, Evandro, aí depois a gente faz mais uns 5 minutinhos de conversa. Tá bem tranquilo, tá? Pode... Eu, perto das 9, um pouquinho antes das 9, eu consigo explicar bem tranquilo. Filé. O SDCHF, média de 60 pips, ok? Entramos no gráfico de 15 minutos, medimos desde a máxima até a mínima, no momento lá, movimentou 53 pips. Por que eu estou medindo desde aqui? Por causa que aqui é onde estava a janela. Veja bem, imaginamos, por exemplo, uma situação em que o mercado continuou subindo, certo? Não vou medir desde lá de cima até aqui. Eu vou medir desde a máxima no momento da janela até a mínima. E nesse caso, especificamente, o SDCHF movimentou apenas 53 pips. Ou seja, o ATR dele é 60 e hoje ele movimentou 53. Portanto, o primeiro requisito já não deu. O que eu faço, então? Não faço nada. Descarto esse par. Lógico, pode ser que, às vezes, no começo da janela, o ATR não tenha dado, mas depois ele continua subindo mais um pouco e o ATR completa lá em cima. Aí sim. Mas se o ATR completar depois da janela, da 1 às 4 da tarde, aí não. Aí está fora. Ok? Portanto, o SDCHF nós não tivemos absolutamente nada. E NZDUSD, isso aqui foi interessante, vai ter uma coisa legal para contar, mostrar para vocês. NZDUSD, ATR de 63 pips, ok? Entramos no gráfico de 15 minutos, marcamos desde a máxima até a mínima, foi 63. Cara, exatinho, igual. Válido, é válido. A gente não precisa... fez 63, então tem que ser 64 para passar. Não. Se tiver igual, já é suficiente. A gente quer 100% do ATR. Portanto, ok. Primeiro requisito, ok. Tem algum ponto de suporte em algum período maior? Vamos ver. Primeiramente, no gráfico de 1 hora, não tinha nada. Gráfico de 4 horas, olha que coisa mais bela do mundo, que eu mostrei para vocês ontem. O Evandro perguntou, né, qual que era o panorama. Inclusive, ficou marcado, está gravado lá. Ponto de suporte aqui, também pode ser ponto de suporte aqui. Faltou um cabelinho, mas eu não vou brigar por causa de 2 centavos. Vamos falar assim. É um ponto de suporte, é uma região de suporte. Suporte, resistência são zonas de preço, não é o número exato. Ok? Portanto, aqui está válido. Cara, faltou 2 pips. Está dentro. Deu ATR.
Faltou um pouquinho para pegar exatamente lá no suporte. Para mim, está válido. Tem direção? Tem. O mercado caiu desde lá de cima. Maravilha, cenário ideal. Está dentro da janela? Está. Está na mínima do dia? Sim. Muito bem, vamos procurar por oportunidade de compra. Aqui, exatamente nesse candle branco, nós tivemos o primeiro candle que cruzou a média de 8 de baixo para cima. Sinal de compra. Vamos ver o nosso último filtro, o RSI, por aqui, mais ou menos, está abaixo de 60. Portanto, ok. Isso aqui é um sinal de compra? Sim, claríssimo. Portanto, bora comprar. Foi o que eu fiz. Entrei comprado aqui, tá? Stop loss de 10,5 com mais um, 11,5. Stop loss. Então, vai lá, 11,5 vezes 0,7. Nós tivemos um trading de 8 pips. O que aconteceu com o mercado? Subiu, ativou o meu trading, chegou a ficar lá, a operação chegou a ficar, faltou um pouquinho para pegar o take, né? Chegou a faltar aí um pip e meio, 2 pips mais ou menos, considerando o spread. Ativou o meu trading, como o meu stop era de 8, ele chegou a ficar aqui uns 9 pips mais ou menos, ele voltou e me tirou da posição em mais um pip. Depois o mercado continuou andando, fez uma tendência, teria pego meu take e tudo mais, tudo boniteza. É o que acontece. Portanto, o resultado de hoje, 14/2/2017, mais um pip. Ok? Dá para falar que isso é longevidade para quem está operando. Ah, mas aí pegou, aí Sim. O meu stop saiu. É longevidade, entendeu? Porque você está vendo que ele subiu depois do trading. E se ele tivesse desmanchado, caindo? Dá para ver que ele tinha feito um pouco de cair, entendeu? Então faz parte do gerenciamento. Faz parte. E uma coisa, Evandro, que eu falo pro pessoal, cara, você absolutamente não quer ver uma operação sua andar 70% na sua direção e voltar da stop. É muito mais fácil digerir, vamos falar, sofrer, né? Ah, sair com 1, poderia ter saído com 12. Sofrer, digerir isso aqui, do que falar, cara, faltou um pico no meu take, o mercado veio e deu um stop inteiro de 12. Caramba, aí é embaçado. Eu prefiro essa dor aqui do que a outra. Exatamente isso aí. Portanto, claríssimo, 14/2, mais um pico tirado da operação pelo trading, teria continuado. Lógico, é uma questão de adaptação. Você tem que usar o trading? Não, usa se você quiser. A forma como eu estou mostrando aqui no Training of Traders é com trading, exatamente do jeito que eu estou mostrando para vocês, de forma clara, objetiva, onde não existe muita chance para muita pergunta. Cara, tem aqui a operação, está aqui registrado, e agora eu quero fazer uma pergunta. Uma coisa. Você pode pegar essa estratégia e negociá-la exatamente do jeito que eu estou te mostrando aqui. Certo? Todo dia, entre esse horário e tudo mais. Maravilha. Ok. Você também pode pegar essa estratégia e testar, de repente, uma relação de 2/1. Eu quero, vou riscar aqui 11, vou sair com 22. Pode ser, faça o teste. Pode tirar o trading, pode aumentar o trading, pode fazer o que você quiser. O objetivo principal é que eu te ofereça uma estratégia que funciona, que se você aplicar ela somente, vai dar certo, mas que você também tenha a inteligência, a capacidade, a criatividade de pegar essa estratégia e melhorar ou modificar conforme você achar mais interessante. Recomendação pessoal muito, muito, muito forte. Pelo menos durante um mês, 30 dias seguidos, negocie exatamente do jeito que eu estou te explicando. E depois, se você achar que tem alguma modificação pertinente, pode fazer. Certo? E agora eu quero perguntar, portanto, o resultado de hoje, EURUSD 0 pips, GBPUSD menos 5,9, o SDJPY 0 pips, o SDCAD 18, AUDUSD 17,1, o SDCHF 0 pips, deixa eu marcar aqui também, marcar todos os pares, né? 14/2/2017,
0 pips. Vou até marcar aqui a condição, por que não deu entrada. Faltou ATR. Entendeu? Certo? 0 pips. 502 USD deu 1 pip. Vou somar tudo. E enquanto isso, eu quero perguntar para vocês, já que está ouvindo aí, se alguém entrou em alguma dessas operações. Qual foi o seu resultado? Se fez certo? Se agora esclareceu alguma coisa a mais que não tinha ficado claro antes? Enfim, se ganhou dinheiro, se perdeu, o que você fez? Fez tudo errado? Fez tudo invertido? A sua experiência. Pode colocar aí enquanto eu escrevo aqui. Mais 18. Aqui foi 0. E aqui foi menos 5,9. Aqui foi 0 e aqui é só 4. Beleza? Portanto, fechamento do dia da estratégia, né? De fechamento de Londres, vou marcar aqui. Total 14 de 2 de 2017. Exatamente 30,2. 30,2 pips. Isso entre operações positivas e negativas. Enquanto vocês respondem quem operou, quem não operou, enfim. Total de operações foram, deixa eu ver aqui, 0, 1, 2, 3, 4 operações. 4 operações. 3 positivas. 1 negativa. Isso aqui é até legal, eu gosto de fazer isso no canal de análises, né? Para quem acompanha minhas análises aí todo dia. Eu gosto de fazer isso porque a gente eu mantenho em porcentagem, mas aqui acredito que é importante e relevante a gente marcar. Se você tivesse entrado com o mesmo lote, teria dado aí mais ou menos 30 pips de lucro. Eu sei? Ok? Portanto, 4 operações, 3 positivas, 1 negativa. Uma foi break-even, mas ainda assim fechamos com 1 pip. Uma operação de 1 pip é uma operação positiva. Pronto, acabou. Alguém entrou, pessoal? Deixa eu ver aqui os comentários. Silvia, entrei no NZDUSD um pouco atrasado, uns 2 anos depois, terminei com o trade positivo, entrada e saída da operação, bem claro e tranquilo. Ficou claro? Show, montei esse setup agora, gostei muito. Wanderson, 162 pontos. Wanderson. Fiquei agora muito mais claro com a estratégia, lucro. Wanderson, 162 pontos. Parabéns, cara, muito bom. Entrei, ok, não, com certeza já tem, isso tá muito show, dar um robô. Pai dele. Michael Lira, é isso, né? Se eu não me engano, acho que é o Michael Lira. É um robô pai d'égua. Pergunta nesse par, a vela abaixo fechou na média, não seria hora de sair? Não, o Rico, a minha estratégia é essa, take de 1 para 1 e trading de 70%. Qual o horário exato dos candles pela sua corretora, que limita o retângulo azul? Pela minha corretora, é das 16 às 19 horas. Tá? É uma janela de 3 horas, onde eu quero apenas executar, procurar as entradas. O STCHF, entrei, pegou meu stop e caiu. O STCHF, na minha concepção, ele não deu por causa que faltou ATR. Tá? O ATR dele é 60 e hoje ele movimentou apenas 53. Então, para mim, eu não entrei por causa disso. Mas também teria talvez dado meu stop aqui, passou um pouquinho e depois caiu, né? Mas faltou ATR. Bem fácil de aplicar. O bacana da estratégia, e vai acontecer muito na minha, que eu vou ensinar vocês, é justamente essas sugestões de vocês, para vocês mesmos. E se eu colocar, e se eu sair? E se eu mudar isso, mudar aquilo? Naturalmente, vocês vão fazer isso, mas segue a recomendação do Jones, 30 dias de um modelo, entendeu? 30 dias não é nada no mercado pra gente. Quando a gente fala que leva tempo para aprender, pode ficar 2, 3, 4, 5 meses com essa estratégia, muda alguma coisa, vai melhorando, e é um plus a mais.
Aí. Tá, deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu já passo a bola pro Evandro. Não entrei, ok, preferi observar, certamente amanhã irei entrar. Lembrando que semana que vem termina o horário de verão. Sim, isso, é isso aí. A gente vai falar disso também, Isaac. Não entrei ontem, mas agora com certeza ficou clara a estratégia. Vamos ao lucro amanhã, é isso aí. Qual o horário da janela? No horário de Brasília. No horário do Brasil, Rogério, no horário atual, é da 1 às 4 da tarde. A partir da semana que vem, que muda o horário, vai ser do meio-dia às 3 da tarde. Ok? E depois muda o horário lá na Europa, e aí vai ser das 11 às 2 da tarde. Ok? Mas a gente vai entrar em um pouco mais de detalhes disso amanhã. Gostei da estratégia, mesmo. Entrei em todas. Edmundo, entrei em todas. Mesmo resultado. Parabéns, Edmundo. Cara, que top. Parabéns. Fico feliz. Muito bom. Kleber, o SD CAD, segui todas as confluências, minha meta era 10 pips e bati a meta. Parabéns, cara. Top. O SD CAD foi muito bom. Entrei no ZDSD. Ah, tá. Isso aqui eu já vi. Já comentei. Marcelo Prado, Diógenes, a média móvel SMA sempre será 8? Sim, nessa estratégia sim. Ah, pode usar 9? Pode, vai dar uma diferencinha, mas não é muita coisa, mas vai dar diferença. Alguma outra operação pode acabar ficando fora. Pode usar 7? Pode. Eu gosto da de 8. O Edmundo perguntou se tem alguma estratégia para o DAX. Edmundo, felizmente você está falando aqui, o Evandro é o pai do DAX. É uma das maiores referências, não é porque ele está aqui, ele sabe disso, e eu sei que quem acompanha também, muita gente sabe disso, né? O Evandro é uma das maiores referências em DAX no Brasil, certo? Então, se você quiser perguntar para ele, ele tem todo um material a respeito disso que é muito, muito legal. Eu não me atrevo a falar de DAX perto dele. Patrão, tá na tua mão. Vai falar, vai ser engraçado. Não, é verdade. Às vezes, falar de DAX, sim. Eu só tomei chulapada, velho. De vez em quando tomo uns take assim, mas a maioria é só para passar raiva. Então eu fico quieto nele. Dá para falar de DAX sim, tá? Não é o tema principal, mas a estratégia que eu montei não é para DAX, tá? Mas o que eu vou transmitir para vocês, depois que tu vai utilizar em DAX, se vocês quiserem acompanhar um pouco mais da análise que eu faço em DAX, terças e sextas de manhã, eu estou na sala da U-Trading, das 8 às 10 da manhã, horário de Brasília, menos as próximas 2 semanas, né, que eu vou ficar fora. Mas vamos falar. Posso falar? Posso assumir? Sim, senhor. Já tirei minha tela aqui. Eu tomei mais um copo de água, vou pegar mais uma na sala e já voltei. Beleza. Hoje o DAX andou de lado todo santo dia. Mercado lateral é terror, né? Basicamente não tem muito o que fazer. Ok, obrigado. Acabei de voltar. Conexão péssima hoje. Mauro, não se preocupe. Todas as aulas vão ficar gravadas e aí você vai poder rever de novo, com tranquilidade, sem problema. Gostei. Maravilha, patrão. Passo a bola para você. Vou botar meu microfone aqui e fico no stand-by. Tá, deixa eu compartilhar meu tela aí. Como Evandro, né? Me dá um ok aí, você está compartilhando. Apareceu o Training of Traders aí? Apareceu, tá aparecendo aqui certinho. Tá, eu também sei. Quer dizer, era da aula do dia 9, né? Esse é o de hoje. Perfeito, né? Beleza? Som tá ok, pessoal? Muito bom, Johnny. Só opero com EAS. Primeiro contato com o trade manual. Estratégia simples. Parabéns, Prado. Eu opero bastante com EAS até. Tenho uma vivência. Tenho um programador aqui dentro do meu escritório aqui, que opera comigo, que é meu amigo. Tenho uma vivência muito forte de EAS. O Jordan está chegando agora no último ano para EAS. Muito pé no chão com EAS, né? Tá? Não vamos vender a ilusão que todo mundo vai ficar rico da noite pro dia. DAX é bom, mas o bicho é bruto. DAX, o Abner falando, DAX é uma delícia, cara. Quem tem perfil para o DAX, espetáculo. Vale a pena acordar de noite.
Bom, gente, então eu vou falar da minha estratégia, tá? É um complemento, é agregar valor, é assim que a gente enxerga, tá? Não vou fazer muitas milongas, mas sim, eu vou ter que dar uma repassada em parte da análise gráfica, porque eu tenho que nivelar todos pela forma que eu vejo, tá, gente? Então eu vou passando aí, a aula de hoje aí, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Cara, eu vou direto, tá? Suporte e resistência. Eu entendo como suporte e resistência como pontos de parada. Então, assim, o Diógenes também, ele vê isso, ele vê um ponto de mudança de comportamento. Então, os pontos de parada, a partir do momento que eu sei que o mercado tem alguns pontos de parada, eu vou chamar lá de suporte e resistência. Por que eu faço questão de falar isso? Eu já vou colocar no gráfico, né? Eu tenho que mostrar para vocês, muitos conhecem, a forma como eu vejo a resistência, chegou lá em cima, ponto de resistência, e que chega no suporte. O que é? Vendedor, vendedor, vendedor chegando, chega lá, começou a entrar comprador. Comprador, 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 chegou lá, começou a entrar vendedor. É isso que a gente vai ver. Eu vou direto para o gráfico para mostrar para vocês aqui. Deixa eu tirar daqui. Aqui. Tá? Vou pegar uns gráficos limpos. Então, basicamente, ponto de suporte e resistência pode ser em qualquer tempo gráfico. Tá? O que eu quero mostrar para vocês? Como eu enxergo o ponto de suporte e resistência? O Diógenes, e aí vocês têm que ter o equilíbrio, tá? Para ver. Vocês olham o índice do dólar, eu acho desnecessário, não precisa olhar. Olha só um gráfico que está tudo bem, dá para extrair lucro. Aqui é um ponto de suporte que todo mundo fala, mínimo do dia. Tá? Eu gosto de olhar a mínima do dia, eu sei o que acontece. Eu estou num gráfico de 15 minutos, independente do ativo que seja, e sei que ele chegou, caiu, 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 e ele voltou. Ele caiu aqui e ele retornou. Eu, Evandro, gosto de ver o corpo do candle como resistência, principalmente intraday. Tá? E lá embaixo eu gosto de ver no candle também o ponto do suporte, mas eu não vou desprezar essa informação, por quê? Porque ele chegou aqui e ele voltou. Por que eu aprendi a fazer, eu gosto de fazer essa leitura intraday? Ah, Evandro, a tua forma está certa, dos outros estão errados? Não, é uma forma de leitura e no final vocês vão ver que vão chegar à mesma decisão. Como eu estou num gráfico de 15 minutos intraday, eu vejo que lá dentro de um gráfico de 15 minutos, ele fez esse movimento e ele voltou. Tá? Então, para mim fazer trade dentro do dia, num gráfico de 15 minutos, é uma amostra muito pequena. É um candlezinho ali e parte de um candle, só sombrinha lá estou vendo. Então, eu sinto mais confiança a partir do momento que eu gráfico assim. Eu não tenho gráfico futuro, vocês conseguem ver. Então, eu sei que ele veio dar uma esticada aqui embaixo, mas ele parou aqui. E a partir daqui, os outros candles, ele não passou mais. Então, eu vejo aqui já com uma região marcante. Tá? E lá em cima também. Vou pegar um outro exemplo. Posso pegar qualquer ativo e voltar. Tá? Estou no 15 minutos, posso pegar qualquer prazo. Evandro, onde que você enxerga a resistência? A resistência eu enxergo aqui. Evandro, suporte, eu enxergo aqui. Tá, gente? Vou voltar mais um pouquinho. Evandro, onde é que tu enxerga a resistência? Vamos lá, o gráfico vai subiu, subiu, subiu. Eu enxergo uma resistência aqui. Tá? Ah, Evandro, onde que tu enxerga outro ponto de suporte lá embaixo? Eu enxergo aqui, ó. Ponto de suporte. Sai um pouquinho torto. Não vou ficar mais que 5 minutos, tá tranquilo, gente? Resistência, suporte. Ah, Evandro, tu vai desconsiderar aqui? Não, eu sei que ele veio aqui, mas eu sei que ele parou uma vez aqui, depois eu sei que ele parou de novo e ele veio aqui nessa região. Tá? Aqui em cima você vai ver onde? Resistência aqui, suporte, resistência, suporte. Tá? Por que eu vejo isso? Pelo seguinte, se eu colocar num gráfico de 5 minutos, que é onde eu opero mais do Axis. Evandro, Oi. desculpa interromper. O pessoal perguntou se dá para aumentar um pouco o gráfico e deixar a linha um pouco mais grossa, porque talvez a tela seja pequena aí. Importante. Beleza? Eu vou usar o pointer aqui, né? Fica melhor. Se eu colocar num gráfico de 5 minutos, então, aqui, eu acho que agora vai ficar melhor. Ó. Eu vou ver o quê? Eu
fazer que nem o Jones, né? Daqui para frente eu não tenho gráfico nenhum, né? Eu não sei o que vai acontecer. E eu tenho aqui, ó. E eu gosto de ver os pontos de resistência aqui, ó. Porque sempre que a gente for trabalhar intraday, eu vejo o quê? É uma amostra pequena. Então eu tenho lá 5 minutos, 10 minutos. Então nesses 5 minutos ele ficou 10, 15 minutos ele ficou nessa região. Mais 5 minutos. Então ele ficou 5, 10, 15, 20, 25 minutos. Se eu limpar isso aqui e colocar novamente, eu não sei o futuro aqui, para frente, e eu colocar uma resistência aqui em cima, ele chegou uma única vez dentro de 5 minutos lá. É um ponto de referência? É, mas eu consigo fazer um pouco mais afinado. Tá, gente? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Ponto de suporte e resistência que o Evandro enxerga. Aqui é o suporte, aqui o suporte, aqui o suporte. Resistência aqui, ó, no corpo do candle, resistência no corpo do candle, resistência no corpo do candle. Tranquilo? Vou colocar em outro ativo aí, posso colocar um que tem sombra grande aí, que fica legal para vocês verem aqui, ó. O mercado caiu, 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 começou a subir. Aqui é o ponto de suporte para o Evandro. Subiu, 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 começou a cair. Aqui é o ponto de resistência. Ponto de suporte, ponto de resistência. Ficou melhor? Sim, melhorou. O pessoal, melhor, né? Isso, o pessoal só falou se dá para aumentar um pouquinho a resolução dos candles, o tamanho dos candles, não? Apertar um maisinho. E é o ponto de resistência. Você usa essa ferramenta assim, né? Aqui. Isso, aí falou. Então, o que acontece? Eu não tenho o futuro. O mercado começou a cair, cair, cair. O mercado começou a cair e começou a subir. Eu sei que tem uma mínima aqui, mas eu gosto de usar esse ponto de suporte. A resistência vai ser aqui nessa faixa aqui. Suporte aqui, resistência aqui. Aqui, Ivan, tu vai usar resistência aqui? Não, eu não uso. Eu uso aqui como resistência. Tá? Tranquilo aí? Melhorou, Fabiano? Isso é para qualquer ativo, tá? Se colocar num gráfico diário, tá? Se você colocar no gráfico diário, quando eu for traçar uma linha de resistência, eu vou colocar uma linha de resistência aqui. Se eu for traçar uma linha de suporte, eu vou traçar uma linha de suporte aqui, ó. Se eu for traçar, tá meio torta, mas funciona. Se eu for traçar uma linha de suporte, é aqui. Trocando ativo, vou colocar no gráfico diário, mesma situação. Gráfico de H4, mesma situação. Vai traçar onde? Aonde que é a tua resistência? Aqui é a minha resistência. Onde que é teu suporte? Aqui no corpo do candle que eu vejo suporte. Aonde que é teu suporte? Mais longe lá embaixo. Aqui, ó, corpo do candle. Aonde que tu vê o suporte aqui, Vandro, agora? O máximo aqui. Depois outro suporte aqui no corpo do candle, nos topos, e um ponto de suporte aqui, ó, no corpo do candle. Eu me sinto confortável. Tá? Gráfico de linha? Sim, ajuda. Eu não tenho hábito. Gráfico de linha marca mais fácil. Então, se você quiser usar um gráfico de linha, funciona mais. Aqui é uma resistência. Tá vendo? Transforma para gráfico de candle, você consegue ver direitinho. Legal? Tranquilo? Não quero destinar mais tempo que isso, que eu acho que não é necessário. Eu coloquei nos slides aqui. Deixa eu passar aqui. Então, vamos lá. Resistência e suporte está ok. Eu quero que vocês vejam isso. Então, quando vocês começarem a olhar o gráfico que eu vou passar, dá uma olhadinha também, dá uma atenção para o corpo do candle, tá? Para que serve isso? Para aquela tomada de decisão que o Diógenes falou eventualmente. Está subindo, subindo, subindo. Temos uma resistência. Aí tem lá um pin bar. Então, daqui a pouco a gente está com um objetivo aqui em cima, a gente pode mensurar um objetivo diferente. Ou se ele não chegou ao objetivo lá em cima e não acionou o trailing, a gente pode pensar em ficar de olho. Tá? Basicamente isso. Coloquei esse slide de candle aqui, mas não vou falar, tá? Abertura, máxima, mínima, fechamento. Procure na internet e lá no Train of Trades antigo. Tem. O que eu quero falar é que eu preciso fazer sempre, e eu gosto, de fazer leitura de candle.
não chamo de price action, né? Eu chamo de leitura de candle. Por quê? Porque eu não vou ficar buscando figuras, tá? Então, passando isso aqui, eu gostaria de falar das observações que eu quero que você esteja no candle. Isso, para mim, é importante, tá? Isso eu acho que é o fundamental. Eu não sei, o Training of Traders tem essa característica. A gente está com vocês, estão com um monte de gente, tem uma penca de gente aí, né? E a gente não sabe o nível que cada um está, qual é o momento de seu aprendizado. E a gente vai ter que nivelar. Então, eu separei alguns pontos para vocês verem. O que acontece? Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu colocar um gráfico limpo aqui. Hoje nós temos um gráfico limpo aqui, ou seja, não tem nada. Para muitas pessoas conseguem ver várias informações, né? Conseguem ver topo, conseguem ver aqui topos, conseguem ver fundos, conseguem ver figuras, conseguem ver bandeiras, conseguem ver coisas. Conseguem fazer uma análise, mas outras pessoas não conseguem ver. Então, qual que é o objetivo da leitura de candle? Que você olha para esse gráfico agora e a partir de agora você começa a extrair informações. Aqui dentro desse gráfico aqui tem pelo menos 1, 2, 3, 4 informações. Se você conseguir extrair essas informações, você vai saber que o gráfico vai falar contigo. E aí tu vai olhar para o gráfico e dizer, vem meu filho, fala comigo o que eu faço agora. Ah, Evandro, será que eu seguro a operação ou não seguro? São perguntas que me fazem. Entendeu? Não. Você que tem que responder. Entendeu? Ah, Evandro, eu compro agora ou não compro? Por que você vai comprar? Porque a estratégia do Jones deu, rompeu a média, dentro da janela. E aí? Olha pro candle. Ele vai te falar alguma coisa contigo. Tá? E aí, o primeiro que eu quero apresentar para vocês, o Diógenes Amo de Paixão, né? Muitos chamam de Pimbar, mas independente do nome, eu queria mostrar para vocês o que significa isso aqui. Meu primeiro curso de bolsa lá em 2007, um professor me falou e eu gravei até hoje e funciona. Olhou esse candle, o que significa? Lembra o primeiro dia lá? Mercado formado por compradores e vendedores? O mercado abriu aqui, ele subiu, ele caiu e ficou. Tá? Refazendo novamente. Mercado abriu aqui, ele pode ter brigado várias vezes, mas quem ganhou foi vendedores. Então, ele abriu, teve comprador no meio, e depois veio vendedores ganhou. E lá em 2007, o cara me disse, Evandro, tem em mente isso aqui como se fosse um estopim. Como se fosse um estopim que tu coloca fogo, ele vai apontar para baixo, ele vai embora para baixo. Foi isso que a metáfora usada. E eu vou usar essa metáfora. Isso significa o quê? Que o mercado está fraco para alta. Entendeu? Ele está mais para venda. Por quê? Porque veio os vendedores e ficou nos vendedores. Tá? O Jorge não poderia falar. O Jorge tem muito mais propriedade de falar comigo. Mas eu visualizo isso, ó, gente. Tá? Cara, muito bom, hein? Nunca tinha pensado nisso aí. Já peguei o exemplo. Fogo, taca aí fogo. E aí, ó, dele bater abaixo. Tá, gente? Põe, Então, assim, põe fogo no rabo do gato e vamos embora. Isso. Então, a partir de hoje, gente, quando vocês tiverem um gráfico subindo, um gráfico descendo, todo mundo desenha, você tem uma capacidade de olhar para o gráfico e começar a ver informação diferente. Apareceu um pimbar, droga. O Evandro falou que pode cair. Evandro, 100% de certeza que vai cair? Não, ele vai indicar que o mercado está fraco para alta. Tá? Você vai reunir uma série de informações, vai colocar indicadores, estratégia, aliado à observação dos candles. Então, isso é uma linguagem que a gente não usa nome, não precisa usar pimbar, não precisa usar martelo invertido, vassoura de bruxa, nada. Usa o que o mercado te fala. Simplificar. Tá, gente? Então, eu gostaria de colocar esse candle para vocês terem. Tá? Mercado fraco é o que vocês têm. E depois existe outro candle também. Né? Um candle que... O que vocês enxergam nesse candle aí, gente? Se esse aqui vocês tinha muita sombra, ó, e já estava apontando para baixo, o que significa esse aqui? Na minha opinião, pelo menos, ele tentou subir e ele caiu e ficou. Se esse aqui tem um mercado fraco, esse aqui, o mercado está comprador ou está vendedor, gente?
Na minha opinião, ele está mais vendedor ainda. Entendeu? Sabe aquela pergunta, cai mais, Evandro? Será que eu vendo agora? Você vai ter condição de responder aliando a outros assuntos, colocando suporte, colocando resistência, essas coisas. Então, aqui é importante colocar que o vendedor ganhou. Tá, gente? Tranquilo? Não quer dizer que seja confirmação de venda, quer dizer que o mercado está para queda, entendeu? E aí, se você vê esse candle, o mercado abriu, tentou subir um pouquinho, caiu e fincaram, não é? Como diz um amigo meu, né? O candle está fincado embaixo da terra, olhando para baixo, com a cabeça para baixo da terra, assim, olhando para baixo. Não está vendo sol nenhum. Não é? O que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês identifiquem principalmente isso aqui, na tomada de decisão, ou se vocês vão manter a posição. Sabe aquele lá que vocês falam, eu não me lembro quem falou, mas todo mundo passa por isso. Ah, Evandro, eu entro na operação, eu mexo o meu stop. Ah, eu troco no tempo gráfico de 15, eu vou para 5, eu vou para 1 e eu modifico o meu trading, essas coisas. Tu começa a ter respostas, tu começa a se tornar mais exato. Entendeu, gente? Então, o que significa? Ah, eu estou comprado, vou dar um exemplo, estou vendido, está caindo. E aí, o que acontece? Tu está vendido, teu take está aqui embaixo, e veio um candlezinho, veio 2 candlezinhos, e aí o candle, veio um terceiro candle, e ele continua assim, ó, sombra, e mais isso aqui. Tira o emocional e deixa o racional trabalhar. Se aqui é o objetivo, tu não tem que fuçar fora do negócio, fora do horário. Entendeu? Beleza? Isso, Edmundo. O Mário Bozo, mesmo indicando tendência forte, não indica reversão? Sim, mas aí tu começa a complicar. É o grande problema dos mestres dos gráficos que começam por aí. Entendeu? É um conjunto de fatores que te dão a informação. Nesse caso, eu estou falando uma informação isolada. Tá? Então, hoje, se você enxergar isso aqui, tem que saber o que ele falou. Venda. O que ele falou isso aqui? Falou que tem mais vendedor que comprador. Isso aqui tem mais vendedor que comprador. Ok? Ah, o mercado pode cair e depois voltar? Claro, acontece toda hora. Esse é o tesão do mercado, a gente tenta acertar o mercado, a gente adivinhar. Se fosse uma coisa linear e todo mundo soubesse, teria todo mundo na renda fixa. Tá, gente? Então, a ideia é que vocês gravem isso, que vocês comecem a ter a formação, ter a ideia. Vou dar um exemplo. Ligou um corretor da Bolsa de Valores, vamos comprar uma ação da Bolsa. Cara, pede pro telefone, como é que tá o candle do diário? Pronto, você vai fazer análise do teu analista lá. Se ele falar e te passar o preço, abertura e fechamento, e tu vê que ele quer que tu compra e tem um baita candle de venda, tu já vai saber avaliar ele. Se alguém está passando uma informação, uma estratégia de um lado ou do outro, tu vai saber a avaliação da qualidade das pessoas. Tá, gente? Isso é crescimento pessoal, isso vai se tornar profissional. E depois a gente pode ter esse candle aqui. Gente, o que quer dizer esse candle? Se eu tenho um candle de venda, vendedores ganhando, vendedores ganhando, vendedores ganhando, o que eu tenho nesse candle? Vamos lá. Eu tenho, ele abriu, ele não subiu nem um pouquinho, ele caiu até lá embaixo e ele voltou, ele parou aqui. Essa é a interpretação, correto? Beleza. O que acontece? Aqui quem disse? Vendedores, 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 vendedores e ficou. Aqui tinha o quê? Vendedores, 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 vendedores. Começou a entrar comprador, comprador, comprador. Não o suficiente para chegar lá em cima, mas ele já te mostra uma informação diferente. Concordam? Quem toma a decisão? Nós tomamos a decisão do nosso dinheiro. Vendi, tá caindo, fez outro candle, fez um candle assim, fez o pimbazão do Diógenes lá, e aí o que eu tenho depois? Esse candle aqui. E aí, teu take tá aqui embaixo, teu objetivo, take profit. O mercado tá te dando uma informação. Tu pode seguir a regra justinha, vou mudar meu take agora, vou mudar. Não. Mas tu tem que saber que o mercado ele pode retornar, não sei onde é que tá teu stop ou não,
mas ele começou a te dar uma outra informação. Essa informação pode entrar à venda de novo? Pode, mas ele está te dando essa informação. Ah, voltou, eu não sabia. Isso a partir de hoje não pode mais acontecer. Tá? Se o mercado te falou, falou. Perfeito? Tá entendido por aí, gente? Não é uma aula de candle, não é nada demais, mas todo treinamento eu sempre... Muito bom, patrão. Força vendedora. Muito bom. Parabéns. Tá ótimo. Beleza, Tiago. Tu acha que tem força vendedora aqui ou força compradora? Ou aí, final na verdade, de força vendedora? Aí, na verdade, teve os dois, né? Mas os vendedores apanhou mais, né? Quer dizer, não sei qual de repente você sinalizou um candle, eu pensei que era outro, mas... O que eu vejo, gente? Que ele continua vendedor, o Jorge falou exatamente o que eu vejo, ele continua vendedor, mas ele já mostra a força compradora, que nesses candles não teve, essas compras aqui não houve, ó, tá vendo? Aqui não houve comprador. E aqui não, aqui já houve um sinal de comprador. Então é isso que é a informação que vocês têm. Beleza? Tranquilo, né? Volta para o gráfico. Temos um gráfico limpo agora. Vocês vão olhar o gráfico limpo sem informação. Conseguem ver alguma informação diferente? Vou sinalizar algumas situações. Como a gente falou só para venda, né? Vamos lá. Consegue ver o quê? Vamos lá. Vou fazendo flash, sem falar. Olha o gráfico falando. Olha o gráfico falando. Olha o gráfico falando. Olha o gráfico falando. Olha o gráfico tentando falar. Olha o gráfico falando. Beleza? Gráfico falando, gráfico falando, gráfico falando, gráfico falando, gráfico falando. Eu não expliquei o comprador de doji, mas eu vou falar. Tá? Isso acontece toda hora, então vocês têm condição de começar a ver isso agora, tá? Começar a olhar diferente. O que vocês podem se beneficiar com isso? Vocês podem começar a ver o início do movimento, repararam? Que às vezes dá para pegar o início do movimento. Só estou falando em venda, tá, gente? Dá para pegar, às vezes, o início do movimento e você pega realmente, opa, não vai ir. Consegue ver? Consegue ver, né? Estou passando rápido porque eu acho que está gravado e vocês vão repassar essa aula várias vezes, tá? Consegue ver? Consegue ver? Movimento, gráfico falando. Será que eu seguro na operação? Olha ali. Tá? Só falei de vendedor. Eu vou falar dos compradores também, que fica completo para vocês. Me dão um ok. Tá entendido? De forma simples, prática, não precisa entender. Esse é um curso que vocês pagam R$2.000 para fazer análise gráfica com uns professorzinhos por aí. Tá? Eu paguei R$1.500 no primeiro curso que eu fiz lá em 2007, achando que ia aprender um monte de coisa. Não aprendi metade. Dê um ok aí na sala que eu continuo. Meu chat está parado, mas eu vou continuar, porque eu acho que não tem pergunta, né, Josh? Pode continuar, que eu estou acompanhando o chat aqui, de boa. Tá. Ok, começou a aparecer. Tem um certo delayzinho. Perfeito. Ok. Vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês? Isso aqui não é uma força vendedora, tá? Abre o olho, tá, gente? É assim que a gente faz, tá? Então você vai começar a tomar decisão diferente, beleza? Vamos para os candles positivos, tá? Não tem muito mistério. O que é esse candle? Cara, põe fogo, põe isqueiro aqui, ó, aqui é fumante, vai para cima. Ah, vai numa regra 100%? Não, não é uma regra 100%, tá? Mas eu quero que vocês tenham isso em mente. O mercado está forte para onde? Para compra. Evandro, por que ele está forte para compra? Porque ele abriu, ele caiu, ele subiu e ficou. Entrou um vendedor, mas entrou os caras fortes de compra e seguraram lá em cima. Entendeu? Depois, uma figura dessa nos 5 minutos ou no 1 minuto, uma figura dessa no diário H4, tem suas diferenças. Tá? Mas vamos falar somente do candle. O gráfico fala com a gente. Depois, cada um de vocês trabalha no tempo gráfico que vocês querem. Então, marca isso, que existe uma possibilidade daqui de ele subir mais um pouquinho. Às vezes ele sobe bastante, às vezes sobe um pouquinho.
Tá? Agora, o que não dá para ser? Quando a gente errar, a gente vai errar menos. Temos um candle, pimbarzão, apontando para alta, dizendo para alta, não, vai cair. Ah, só um pimbarzinho, vai cair. Entendeu? Pode acontecer às vezes, gente. Mas vamos ver o que o mercado está nos falando, tá, gente? Tranquilo? Então, essa é o primeiro. Mercado forte, segundo mercado, terceiro, candle. Mais forte ainda, mesma coisa que eu fiz lá, ele tentou cair e subiu. E aqui mais ainda, ele caiu menos e subiu mais ainda, tá? Então, é isso que eu preciso que vocês tenham em mente. E aí tem o outro candle. O que é o candle? Que ele abriu, ele subiu lá em cima, ele voltou e fechou aqui. Muitas das pessoas esquecem que o mercado é formado comprador e vendedor, mas é isso que o candle vai falar. Comprador, 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 entrou muita venda, entendeu? E aí, eu não coloquei outros, tá? Mas e se nós tivéssemos isso aqui, outras situações? Vou colocar aqui, ó, uma sombrinha pequena. Consegue ver a diferença? Olha a informação que você tem aqui. Olha a informação que você tem agora aqui. Muda a informação. Consegue ver isso, gente? Então, nesse aqui é a mesma situação, tá, gente? O mercado ele não está tão forte. Nós temos um mercado que ele te diz, não é um movimento todo, tá? Mas ele te diz que ele está mais para a compra, mais para a compra, mais para a compra. E quando chega nisso aqui, é uma situação diferente do que a gente viu. Tá? E quando a gente chega aí, é força compradora? Não tem tanta força compradora. Tá? Abre o olho, mesma coisa. Muitas vezes o mercado chega nessa situação, ele abre um novo candle e ele continua. Não tem problema. Mas ele já nos deu uma ideia. Para que serve isso, Evandro? Principalmente para pegar início de movimento, final de movimento, isso a gente deve continuar. Tomada de decisão, esse que é o mercado. Tá? E eu queria falar para vocês do Doji, bem rapidinho aí, senão eu vou me estender. O Doji, tem Doji, eu acho que tem gente que tem quadro só do Doji, e tem gente que tem livro, eu acho que só fala disso. É importante ler para aprender, mas basicamente funciona assim. Posso estar errado, mas eu aprendo assim, identifico assim, e digamos que até funciona, né, Diógenes? Nos últimos 8 anos está funcionando, né? O que é isso aqui? Abriu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, e ele fechou no mesmo lugar. Se ele abriu, ele subiu e desceu e fechou, eu não sei. Mas significa que tanto os compradores quanto os vendedores estão equilibrados. Ponto. Tranquilo? Já sabe que comprador, já sabe que vendedor, e já sabe que tem um doji. Outra leitura de mercado. A partir de hoje, vocês têm que fazer outra leitura de mercado. Tranquilo? Se é um doji grandão, pai de todos, filho, não interessa. Tá? Força compradora ou força vendedora? É uma dúvida. Por quê? Porque eles estão brigando. E se aparecer um desse? Estão vendo aqui a diferença? Ou tá muito ruim? Acho que dá para ver, né? Aqui, ó. Aparecer esse aqui, eu vou fazer de preto. Olha só. Qual que é a diferença? A diferença é que a gente tem ele maior. Mesma coisa. Compradores e vendedores brigaram e brigaram mais. Fato. O que eu vejo aqui? Quando tem uma sombra maior, eu acho que o pessoal está mais interessado pelo mercado. Quando tem uma sombra menor, um dojizinho muito minguadinho, o pessoal não está tão interessado no mercado. Aqui o pessoal está interessado. Ninguém ganhou, mas estavam brigando. Como é que é? Já disse, foiçada e facada para tudo que é lado. Né? Vamos lá. Próximo, para mim não perder tempo. Tem outros e outros. Tá? Então vamos lá. O que importa é que compradores e vendedores tiveram isso. Esse aqui mostrou que foi lá embaixo, voltou um pouquinho. Tem uma certa informação que vendeu mais, os compradores equilibraram. E aqui tem alguns corpos que ficam um pouquinho positivo, um pouquinho negativo. Entendeu? O que a gente tem que entender é que um doji, eu tenho para mim, e aprendi isso lá junto com os candles lá de Botafogo, lá de coisa, é que um doji, uma figura dessas, muitas vezes antecede um forte movimento. É isso que eu tenho gravado para mim desde que eu comecei a operar. Um doji, ele pode anteceder um forte movimento. Por quê? Se tem briga
entre compradores e vendedores aqui, um pode ganhar. Tem briga aqui, um pode ganhar. Se tem briga, pode ganhar. Ou seja, pode startar um movimento maior. Tá? Então, fazer uma leitura assim. Normalmente, onde é que aparece, Evandro? Normalmente você vai ver aqui, ó, subiu, 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 dojizão. Caiu, 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 ficou, pam, dojizão. Acontece muito isso. A partir de hoje, vocês vão começar a ver diferentes gráficos. Vamos lá. Lembra o gráfico que a gente tinha antes aí? Vou voltar de novo com ele. O que nós temos aqui? Vamos lá, olha só. Forte comprador. Ou esse aqui está comprador. Comprador. O que apareceu? Dúvida. Ou vai entrar comprador ou vendedor. Entrou compra com o quê? Com uma sombra grande. Te dei uma informação. Entrou venda, depois não. Um candle normal, um candle comprador, e olha a informação que ele deu. Ele deu um candle força compradora total? Não. O que aconteceu depois disso aqui? Olha o que aconteceu. Tá vendo, gente? Então eu quero que você faça essa leitura. Olha essa informação isolada, sem fazer uma leitura muito profunda, que eu não vou querer assistir muito tempo. Olha o que aconteceu depois. Então o gráfico fala com a gente. Pode pegar qualquer coisa. Vamos pegar hoje aí. Entendeu? Vamos pegar hoje. Olha aqui. Deixa eu colocar aqui. Pequenininho aqui. Subiu, 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 subiu. Olha o que apareceu. Doji. Depois que apareceu o Doji, briga. Se bem que hoje aqui, principalmente, foi bem complicado. Tentou subir, tentou voltar. Força vendedora. Entrou venda. Depois continuou com venda? Não, não entrou venda. Ah, parece que vai entrar compra. Aí entrou venda. Aí entrou compra. Aí compra. Olha só. Aí foi embora. Só fazendo leitura, tá vendo que o mercado começa a falar com a gente? Força vendedora, venda, 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 venda. Opa, entrou compra. Tá vendo? Volta para ontem. O que a gente vai fazer ontem? Olha só. Mercado, comprador, azul normal, comprador, comprador, tem uma sombrinha. Opa, já não tá mais sendo comprador. Mas não é aquele forte de venda. Olha só. Um doji com um pouquinho de corpo. Olha a força vendedora entrando. Caiu, caiu, caiu. O que foi? Doji. O que aconteceu depois que entrou o doji? Dúvida. Tá? Grosso modo, sem estratégias. Legal, Nelson. Seja bem-vindo, estou de Portugal. Vou estar por aí, tá? Dia 20, segunda-feira, estou embarcando para Lisboa. Semana inteira estarei lá. Se alguém quiser, me chama na internet aí, quiser vir no hotel lá, eu vou estar passeando, conversando com um monte de gente do Forex. Tá? Não perdendo o foco da estratégia. Pode botar em DAX, pode botar em um monte de gente de ativo aí, é o que funciona, tá? Perfeito? Gente, entendido até aí? É simples, é básico, a gente precisa disso, entendeu? Não tem como a gente falar. Diógenes, deixa eu te falar. 9h30, né? O Diógenes dormiu. Diógenes? Bom, depois desse slide era vamos ao gráfico, mas eu já coloquei os gráficos. Tá, gente? Então, eu vou começar a explicar minha estratégia. Eu acho que eu não vou conseguir explicar ela toda. Eu vou começar a explicar ela um pouco. Hoje eu vou colocar o template, vocês colocam, e aí amanhã a gente vai discutir ela, tá? Paciência, senão eu vou ficar aqui até mais que as 10 horas aí. Tá? Então, vou explicar ela rapidamente aqui. Gente, a partir de hoje, colocar gráfico de 15 minutos, de 50 minutos, de 1 hora, de 10 minutos, o gráfico começa a falar com você, tá? Começa a buscar algumas informações. Tipo, vamos lá. Olha só, dojizinho, força vendedora, vendedora, vendedora. Opa, parece que foi embora a força vendedora, concordam? Dá para assegurar que a partir daqui a gente não tem, ó. A gente não tem o futuro. Vendo isso aqui, dá para assegurar que ele vai continuar caindo? Não dá para assegurar, porque a força vendedora, o que a gente consegue ver aqui? Foi embora a força vendedora. E está começando a entrar a força compradora. Precisamos que entre mais força vendedora para cair. Tá, gente? Vocês têm condição. Aí, o que aconteceu? Entrou força vendedora, esse candle disse que vai cair mais. Realmente, o que ele fez depois? Ele caiu, ele voltou, e no final desse candle ele mostrou o quê?
começou a entrar comprador. Se vai subir um pouquinho que a gente subiu, se vai subir muito, é outra parte que a gente vai ver. Doji, força compradora, ele foi suficiente. Ah, Ivan, será que vai subir mais? Olha aqui, ele está dizendo, gente, consegue ver isso aí? Ele está gritando para a gente que a força compradora foi embora e está entrando uma força vendedora. Olha o que aconteceu. Ao final do movimento, está entrando força compradora. Olha o que aconteceu. Final do movimento, entrou, não deu tanto. Se vocês conseguirem usar um gráfico limpo e começar a interpretar e enxergar isso, eu acho que fica melhor. Tranquilo, Kleber. Deixa eu ver. Bacana, bacana. Então, opa, ô, Jorge, você está por aí? Sim, tô. Falei, eu acho que você tinha saído. É 9h30, cara, e para mim explicar toda a estratégia eu vou demorar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar a estratégia, só vou explicar para todo mundo já ter ela em mente, e amanhã, todo mundo já pode colocar no gráfico, mas amanhã eu entro nos pormenores de análise certinho. Pode ser? Maravilha, patrão. Toca o barco. Tô por aqui. Então eu vou exagerar em tudo aí. Vou deixar meu microfone desativado aí, tá? Tá bom, fica tranquilo. Vamos lá, gente. Como que é a minha estratégia? Tá, vou falar da estratégia e a gente vai conseguir ver aí. Vamos lá. A minha estratégia consiste em... Deixa eu só fechar aqui. O objetivo é a sessão de Nova York. E a sessão de Nova York, eu vejo que todo mundo que está chegando hoje no mercado nos últimos 2 anos tem uma grande vantagem do que eu comecei, eu acho que quando o Jorgens começou. Cara, nós era muito atrasado, muito difícil, a palavra burrinhos, assim. Porque não tinha internet, não tinha quem tinha testado, quem vendia uma falcatrua, era bem complicado. Então, o que acontece? Aprender um negócio, estava dando certo, muitas vezes a gente ficou nisso. A gente criou as crenças limitantes que tinha que ser aquilo ali, nós ia operando, ganhando. Mas o mundo é muito grande. Aos poucos a gente foi se abrindo, dá para ter vários. A gente foi se aprimorando em gestão, a gente foi se aprimorando em questão de gerenciamento de trade, a gente foi se aprimorando em robotização, banco de dados. Cara, ninguém fala em banco de dados ainda para os traders. Bancos de dados, configuração, base histórica, tick, detalhes de broker, provedor de liquidez. Então tem uma série de coisas. E a estratégia de Nova York, cara, é lindo. Tu imagina, não precisa acordar de madrugada, tu faz poucas operações todo dia, 0,1, entendeu? Estratégia com mais de 50% de acerto, 0,1, fácil de entender. Você pode sair lucrando, claro, precisa de um tempo para assimilar. É isso que a gente montou. Então, eu separei os 4 pares que eu gosto de usar, tá? Que é euro-dólar, libra-dólar, dólar-CAD e dólar japonês. Tá? É o que eu gosto de usar. Tá? Vocês podem estender para outros? Fiquem à vontade. Por favor, me dê um feedback, Evandro, o que tu vai me passar funcionem mais. Entendeu? Eu tenho declaradamente um pé atrás com esse cara que é o tal do franco suíço, depois do dia 15 de janeiro de 2000 e bico lá, entendeu? Tá? E o euro, bom, então esse aqui também, e o euro com outras moedas eu não tenho tanta experiência. Como eu acompanho DAX, e aí eu não tenho muitos ativos, eu tenho esses 4 ativos que eu acompanho. Então esses 4 ativos eu acompanho o movimento, eu sei como funciona, não sou expert como DAX, mas eu sei. Então, recomendo utilizar nesses 4 pares. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Como que funciona a estratégia? Anotem aí, por favor. Carvão, vamos pintar na parede. Se alguém que dormir tarde, pinta no teto, que daí enquanto deita fica memorizando a estratégia, né? Otimiza o seu tempo, isso é bom. Né? Vamos lá. Gráfico de 15 minutos. Fato. O Jorge trabalha com 5 ali e faz uma análise das outras. O gráfico que nós vamos utilizar é esse 15 minutos. Nós vamos usar nesses 4 pares, euro-dólar, libra-dólar, dólar e dólar-CAD. Tá? E aí, por que esses 4 pares? Antes de terminar de explicar toda a estratégia, eu vou mostrar o porquê. Porque usando em 4 pares, a informação é a mesma que o Jorge mostrou para vocês, mas ilustrando de forma diferente.
Tá? Eu sei que Orient é inconsistente, eu sei, Marcelo, só que na minha realidade, no meu modelo de trading, na minha percepção, eu tenho que ter um limite de pares para olhar, entendeu? Eu já tive a fase de olhar 50 ações da bolsa e não fazia nada. Quando eu foquei em poucos pares, então tem oportunidade para todos, entendeu? Taca ali ficha, tá operando. Em gráfico espírito mais longo, exemplo diário, essa previsão através do que funciona também funciona. O que vocês vão aprender aqui, ó? Indiretamente, o fato de eu separar em 4 pares e, consequentemente, é válido para o que o Jordan falou, automaticamente tem uma condição de fazer um gerenciamento de trading já um pouquinho mais apurado. Por quê? Se a gente tem 4 pares, nós temos 4 operações. Tá? Normalmente vai dar uma operação e se vocês adicionarem e gostarem, pode fazer 2 operações por cada um. Mas normalmente uma operação por par. Tá? Dificilmente dá 2 operações. Então a gente vai ter 4 operações possíveis. Entendeu? Temos os pré-requisitos, que nem o Diógenes. Opa, tá pro trade, tá pro trade, tá pro trade, tá pro trade. Vai dar 4 operações. Não, dólar ien hoje não tá pro trade. Então eu vou ter o quê? Vou ter no máximo 3 operações. Isso tem que ficar claro. Isso é clareza. É você sair, olhar de cima, como se fosse usar um croquis, um mapa. Tá? Você olha de cima. E a possibilidade, então, eu fiz uma sugestão hipotética, tá? Eu acho que essa sugestão hipotética eu acho não. Eu tenho certeza que é realidade das 95% dos traders profissionais. Se aproxima muito da gestão de fundos, da gestão consistente, divisão de portfólio. E tem muitos traders aí que vão achar que é pouquíssimo. Se é para mim fazer um trading de 0,25, eu não quero. Eu quero 2, 3, 4%. Fique à vontade. Então, se a gente habilitar e fizer um trade para cada um, sugestão de 0,25 cada trade, sabemos que o risco máximo de perda vai ser 0,25 por trade. Tá? Consequentemente, o ganho 1 para 1, 0,25. Fato. Tá? Então, colocaria um risco máximo na conta de 1% ao dia. Pergunta, você aceita um risco máximo de 1% ao dia? Aceito. Você pode fazer esse gerenciamento. Não, eu aceito mais. Então, você pode fazer outro tipo de gerenciamento. Eu coloquei um outro exemplo. Se você aceitar 0,5%, pode colocar lá, até 2%. Para que tudo dê certo e tudo dê errado, você precisa exatamente dessa situação. Você precisa que acertou, ganhou tudo que deu. Estopou 1, estopou 2, estopou 3, estopou 4 trading, sabe que tu não vai perder, tu nunca vai quebrar uma conta, tu nunca vai perder o dinheiro e tu não vai perder sono. Faz parte do game. Tá? E aí tem outras sugestões aqui também. Por exemplo, tem dias que nós não temos tudo habilitado. Tá? Temos 2 pares. Esse par aqui não vai dar trade. Então, o que acontece? Tu pode manter o teu mesmo padrão, colocar 0,5. Então, naquele dia, tu sabe que o teu ganho principal tu vai estar colocando 1%. Tanto positivo quanto negativo. Tá? Ou você pode fazer alguns reajustes. Eu coloquei outra situação. Bom, sabendo que eu não vou ter 2 operações, 2 pares para operar, então eu posso aumentar, e daí eu fico com o mesmo risco dentro do dia, com menos operações. Isso é gerenciamento de trading. Tá? Isso dá uma novela. Isso a gente pode fazer um training of trading só sobre isso. Entendeu? Tá, gente? Então eu coloquei alguns exemplos dentro das 2 semanas que a gente mandou e-mail para vocês, que a gente convidou vocês, que nós vamos nos propor. Nós vamos tirar, eu juntamente com o Jones, nós vamos ter uma aula exatamente sobre gerenciamento de trading e suas possibilidades. Tá, gente? Espero que acharam útil essa parte do gerenciamento. E já vou passar a estratégia. A estratégia funciona assim. Ah, e tem mais. Tem mais. Muito bom, patrão. Falar, mas eu vou falar antes. Tem a estratégia do Diógenes. Então, se você colocar aqui a possibilidade de 4 trades com a minha estratégia, mais quantos trades deu hoje na tua? Deu mais 4, Diógenes? Foi 3. 4.
Isso. Então, tu poderia colocar mais 4, poderia diluir ainda mais o risco por trade. Isso é operar consciente, entendeu? Isso é operar. Você tem o teu risco diluído em N estratégias, não acordou de madrugada, não ficou com a pele, né, estragada, tá? Então dá para aumentar isso aqui e fazer com a questão do jogs, tá? Então eu acho importante isso. O Training of Traders é esse o objetivo. Minha estratégia consiste em, vamos lá, gente, bandas de Bollinger, tá? Por que bandas de Bollinger? Porque bandas de Bollinger, eu não sou expert em bandas de Bollinger, mas eu sei olhar e dar uma interpretada para ir a favor ou não, tá? Número 14 e 1, tá? Então vocês podem colocar hoje. Eu sempre, normalmente, quando eu uso indicadores, eu mexo. Eu coloquei aqui para vocês, então, ó, quando vocês abrem o MetaTrader, tem a janelinha de configuração. Banda de Bollinger vai lá em períodos, muda 14. Normalmente vem 20, né? E o desvio ele vem 2, então coloca desvio 1. E era isso. E uma corzinha que você gosta, rosinha para uns, amarelo e vermelho para outros. Tá, eu particularmente não gosto de colocar indicadores em cima do gráfico com a cor vermelha, cisma, né? Porque vermelho é queda, né? O vermelho é stop, né? O Fábio pergunta, mas quem tem que usar indicadores não seria análise pura? Não, é o complemento. Exatamente. Complemento. A ideia do Train of Traders de a gente entregar uma estratégia é uma estratégia visual que quanto menos dúvidas ficarem para vocês, melhor. 01, 01, 01 é o que vocês precisam ter. Tá? Mas na segunda aula nós falamos, as estratégias vão usar indicadores, mas com certeza vocês vão desenvolver mais depois do que a gente entregar. Se é para a gente entregar uma estratégia e vocês ficarem só naquilo e nunca evoluírem, eu e o Diógenes vão se sentir uns lixo. Porque um professor, um mentor, alguém que queira passar uma informação, a ideia é a gente pegar toda a nossa dificuldade que a gente pegou, compilar, sacar fora o que a gente teve dificuldade, simplificar para vocês e vocês pegarem de forma simples. Vocês pegam todo o conhecimento que vocês têm e você tem a oportunidade, com o que a gente já simplificou, vocês têm que andar muito mais rápido do que a gente. Essa é a ideia. Se eu vejo vocês daqui 1 ano, 2, 6 meses, ganhando muito mais dinheiro, dizendo, ó, consegui me solidificar, gente, é o que a gente quer. Senão não teria por que eu destinar meu tempo, nem do tempo de vocês aí. Se é para olhar para o futuro e achar que vocês não vão evoluir. Tem que ser assim, tem que ter evolução. Tá? Então, uma mescla. A banda de Bollinger, bem rapidinho. A gente vai fazer uma marcação, tá? O horário da abertura, então às 15h30, na plataforma que eu utilizo é importante, tá? E aí eu coloquei uma observação. Nós vamos verificar então o quê? M15, visualizar quando abre lá uma força no mercado americano, ver Bollinger e verificar o kick. O kick é o kick, né? Olha só que... Já vou explicar o que é o kick, tá? E analisar o candle, que é o que eu estava explicando para vocês. Comprador e vendedor. Tá? Todos os indicadores existem algumas deficiências. E aí o que acontece? Aí entra o nosso feeling. Pô, mas eu vou comprar só pelo que o indicador está dando, eu tô vendo que não vai. Então tu começa a usar o teu feeling, entendeu? E o feeling, o meu objetivo do Diógenes de passar análise de candle, o Diógenes é um expert em price action. Se eu fosse falar de price action, era eu que ia ficar com vergonha aqui. Então aqui, ó, a simples forma como eu passei, vocês já têm condição de analisar se é comprador ou indicador. E aí, se tiver uma harmonia de mercado querendo subir, Bollinger querendo subir, e aí eu estou querendo, poxa, realmente está comprador, teu índice de acerto pode ser melhor. Tá? Beleza? Eu coloquei aqui conferir qual que é o horário da plataforma da abertura lá dos Estados Unidos, tá? Porque na minha plataforma é às 15h30. Tá? Então... eu não vou conseguir extrair tudo hoje, né? Mas basicamente isso aqui, tá? Opa, terminei aqui. E vamos para o gráfico aqui, tá? Sugestão. Eu sei que vocês têm dúvida de qual era o horário, qual que era a questão de quando que vai começar, quando que não vai. Eu coloco, muitas vezes, um ativo Nasdaq ou até o próprio DAX e coloco o indicador volume lá embaixo, tá? Isso é para vocês se situarem.
Coloca lá um gráfico de 15 minutos em Nasdaq. Então, o que acontece? Bom, aqui está a resposta da abertura do mercado americano. Tá vendo? Então, se você tiver uma dúvida qual é o horário que abre o mercado americano, pega o quê? Um ativo, que é o mercado americano, e tu vai saber pelo volume a hora que vai entrar o mercado americano. Encurta o gráfico bastante e você vai ter certeza de qual é o horário que vai ter o volume. É isso que a gente precisa, analisar a estrutura de mercado. Ou seja, olha a hora quando abre o mercado americano, tá vendo, gente? E estou fazendo umas faixas grandes, e olha o que acontece depois da abertura. Isso é análise de mercado. Ó, Evandro, eu estou vendo oportunidades. Estou vendo que ele movimenta mesmo. Opa, então vamos concentrar aí, tá? Estou em Nasdaq, só para mostrar para vocês, porque as moedas ficam um pouquinho mais difíceis de ver no volume, tá, gente? Então, basicamente é isso. O template é esse. Olha lá, bandas de Bollinger, num gráfico de 15 minutos. 14 e 1, aplicado a close, tá? Nada mais. Beleza? Não precisa indicador volume. Só isso. O que a gente precisa fazer? Vamos lá, vamos pegar o dia de hoje. Vou pegar o dólar CAD aqui, vou pegar o dia de hoje. Eu coloquei uma flecha para a gente não perder tempo, porque eu sabia que ia apertar. 15h30, então, olha só, hoje teve notícia um pouco depois. 15h30, movimentação desse candle aqui. Tá, primeira coisa que a gente precisa ver. O mercado americano deu movimento. Depois da abertura deu movimento. Se der um movimento, eu posso atuar. Entendeu? É uma forma um pouco diferente do que o Jones vê, mas é o que a gente quer. Então aqui, ó, 15h30, este candle das 15h30. Eu vou aumentar aqui. Tô preocupado com o horário, tá? Esse candle é o das 15h30. Opa, 15h30. Olha só como que ele tá. Tá vendo que você tem uma informação? Você começa a fazer uma leitura de mercado diferente. Tá? Dojizão, por quê? Abertura de mercado e pré-notícia. Então você começa a fazer uma leitura de mercado. Você não depende mais de analistas milagrosos aí de sites, disso aqui. 15h30, que hora que é 15h30? Exatamente isso aqui. Olha o que nós temos 15h30. Aqui. Abriu o mercado americano, deu movimento? Deu. Tá? Gente, eu sou meio conversador e eu vou ter que explicar, vou demorar. Então hoje eu vou parar por aqui, dei o leitinho para vocês, deixa na geladeira, amanhã a gente vai tomar gelado. Tá? Bandas de Bollinger no gráfico de 15 minutinhos e marca esse candle aqui. Amanhã eu explico o restante que eu vou conversar bastante aí. Jones, tu concorda com isso? Porque, querendo ou não, gente, eu tenho mais um compromisso hoje mais tarde. Patrão, tá na tua mão, sei que manda. Se você achar que é melhor assim, pode ser. Eu preciso de 20, 30 minutos para começar a surgir dúvidas, perguntas, um monte de coisa, e eu quero fazer bem feito, aí não dá. Não, maravilha, pode ser. Porque senão também, na pressa, o pessoal às vezes quer fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, não fica muito claro, né? Não vou conseguir responder, e aí eu vou ficar chateado. O meu chat está parado, parou na pergunta do Fábio. Gente... Mas acho que o pessoal que está meio quieto mesmo. Tá. Beleza. Gente, então eu vou encerrando hoje. Cara, sacanagem, vai deixar na vontade. Mas não adianta, eu vou falar para indicadores, não tá igual colocou. Coloca aí para vocês visualizarem, tá? Principalmente, bandas de Bollinger 14.1, e analisar o candle da 15h30, e aí começa a analisar os candles, tá, gente? Jorge, te agradeço. Pessoal, muito obrigado. Amanhã vamos explicar novamente. Eu não fico mais explicando. Vamos ver os trades que deu. Se deu gain, deu gain. Se deu loss, deu loss. Tá? E maravilha, pessoal. A ideia é ajudar. 15h30 no horário da corretora. É 12h30 no horário de Brasília. O Dário. 12h30. Tá? Sugestão para vocês. Como o Evandro... lógico, toda a parte de suporte e resistência é muito importante, é o básico do mercado, né? E a gente tem que falar disso, inevitavelmente. Então, o tempo acabou passando aí um pouco, mas o objetivo é uma coisa que eu sempre falo com o Evandro, a gente é muito alinhado nesse sentido, que a gente sempre procura entregar mais do que aquilo que é proposto. Então, a gente às vezes acaba se estendendo.
Mas é isso aí. Todo mundo já tem a ideia, a estrutura por trás da estratégia do Evandro. Faço uma análise. Amanhã, quem quiser, quem puder, negociar a partir da 1h da tarde até as 4, só seguir o setup que eu já expliquei para vocês. E amanhã, daí, o Evandro pilota a aula inteira e entra em detalhes certinho de qualquer estratégia. Beleza? Maravilha. Gente, muito obrigado. Valeu, fiquem com Deus, durmem na paz. Até amanhã, viu? Valeu, Diogo. Obrigadão, viu? Boa noite. Boa noite. Falou, gente. Até mais.